Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente com o tema Como conhecer o projeto de Deus para o Brasil e o mundo, apresentando a história de Moisés. Antes, porém, quero deixar as citações bíblicas do capítulo 1 a 2 do livro do Êxodo sobre a opressão dos hebreus no Egito e o nascimento de Moisés. Convido-os para me acompanhar nessa história, lendo esses textos no intuito de saber o porquê houve essa opressão sobre os hebreus. A história de Moisés foi assim. Ele foi um menino achado numa cesta flutuando no rio Nilo. Nasceu de uma filha de Levi e ela, não tendo condições de escondê-lo por muito tempo, colocou numa cesta feita de junco e untada com betume e pôs no rio Nilo. Isso aconteceu porque Faraó viu que a população masculina estava crescendo muito, então resolveu matar os meninos jogando-os no rio Nilo. Fez isso para diminuir a força do povo hebreu. A sua irmã ficou por ali olhando a cesta. De repente, apareceu a filha de Faraó, que se banhava no rio, e tirou da cesta e levou para sua casa e chamou de Moisés e disse: Eu o salvei das águas. A menina, sua irmã, sugeriu dá-lo à sua mãe para ser amamentado por ela, mas sem que a filha de Faraó soubesse que ela era sua mãe. A moça aceitou. Quando Moisés cresceu, a sua mãe levou a filha do Faraó, que o adotou por seu filho. Um dia, ele saiu para ver os hebreus e viu um egípcio maltratando um hebreu e matou o egípcio e enterrou na areia. Outro dia, viu dois hebreus brigando e corrigiu o que estava ferindo seu companheiro. Ele retrucou, dando a conhecer que sabia do crime de Moisés. Moisés, porém, ficou com medo e fugiu para a terra de Madiã, porque Faraó ficou sabendo e quis matá-lo. Chegando a essa terra, sentou-se junto a um poço. Apareceu 7 moças que iam dar de beber os rebanhos de Jetro, seu pai, e alguns homens não queriam deixá-las tirar a água, e Moisés defendeu-as e deu de beber aos rebanhos. Certo dia, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e chegou até o monte de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou voltar, disse ele, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele, e Deus disse: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés, hebraico Moshe, significa retirado das águas. A lição que vemos neste encontro de Moisés com o Senhor, entre tantas outras, é a humildade. Ele percebeu o sinal de Deus naquela sarça ardente. Ele fez questão de voltar para continuar olhando para aquele espetáculo maravilhoso. Por isso, ele foi tocado pelo Senhor. Aí o Senhor falou com ele do meio da sarça e revelou a ele o que ele queria dele. Uma grande missão, e missão difícil, pedir ao faraó para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito, que também era o seu povo, porque era hebreu como ele. A citação bíblica desse episódio é todo o capítulo 3. Hoje somos convidados a fazer o mesmo. Deus continua nos dando sinais e nos enviando para libertar-nos e libertar o nosso povo da escravidão do pecado pessoal e social, para libertar os pobres da extrema pobreza, do desemprego, da violência, da imoralidade e, enfim, de tudo que nos escraviza, pois primeiro foi libertado no encontro com o Senhor e depois disso teve força para lutar pela libertação do seu povo. Isso aconteceu com Moisés, é claro. É assim que deve acontecer também conosco. Primeiro, devemos estar na intimidade de Deus, depois partir para a prática. Precisamos trabalhar pela restauração do nosso Brasil e do nosso mundo, mas temos que estar em comunhão íntima com Deus. Se não for assim, não temos condições de fazer nada, porque corremos o risco de praticar violência também. E cristão não pode ser violento com o seu próximo. Todos somos criaturas e filhos de Deus. Mesmo para aqueles que têm a vida cheia de pecados graves, devemos dar a eles o amor e a paz que vem de Deus. Portanto, não podemos desejar o mal a eles. Nos próximos vídeos, continuaremos com essa história. Por favor, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Peço a bênção de Deus para todos nós e até o próximo vídeo com a graça de Deus.